E agora estaremos lendo 2 versículos, 6 e 7. E nos diz assim a palavra do Senhor: E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido. E ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueiras, e fizeram para si aventais. Nós falaremos sobre abrindo os olhos, baseado nesses 2 versículos. É bem verdade que nós, seguindo a palavra do Senhor, Deus fez o homem e a mulher com desejo. Todavia, despertados por Satanás, o primeiro casal, Adão e Eva, por sua própria vontade, cometeu o pecado da desobediência, pois deixou de ouvir tudo que Deus havia falado, escutando a voz do inimigo. Perceba que a derrota, ela vem quando o homem deixa de ouvir, de escutar, de obedecer a palavra de Deus. Tudo sob a influência do inimigo, porque ele ouviu a voz de Satanás. E o que nós podemos entender aqui? Buscando uma autorrealização pessoal, Eva despreza o que o Senhor havia falado. Por que Eva deixa de ouvir a Deus, que deu a palavra da vida, que os criou, tanto Adão como Eva, e agora ela se sujeita a ouvir a voz de Satanás, que levou Eva, o que levou Adão a desobedecer a Deus, diante de tantas e tantas bênçãos que esse primeiro casal recebeu. Meus queridos, nós podemos entender, baseado na palavra de Deus, que Eva desobedeceu a Deus porque Satanás provoca nela o desejo de uma autorrealização própria, pessoal. Eva despreza o que o Senhor havia falado porque Satanás desperta o olhar dela para coisas deste mundo. Eva pôde entender que esse era o momento dela crescer, tanto no aspecto estético como também mental e divino. Então, perceba que Satanás provoca em Eva o desejo pelo que é belo, o desejo por uma mente mais aberta e também o desejo pelo divino. O diabo diz: vocês serão como deuses. Então, Satanás provoca em Eva o desejo de uma autorrealização pessoal. É isso que nós podemos analisar. Por isso que a Bíblia diz que a árvore, olha aí versículo 6, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável. O próprio Satanás sabia da constituição ou aquilo que formava o homem e a mulher. Por isso que ele atua no campo do olhar, desejável aos olhos, ele atua no campo do desejo, ele faz com que Eva entenda que ela será mais bela, ela terá uma mente mais livre e que ela também será divina, como disse o próprio Satanás, como Deus. Por isso, ele provoca todos esses desejos em Eva e a leva a comer do fruto. Como falamos acima, Deus fez um homem e a mulher com desejos. E é claro que ter desejos não é pecado. Porém, quando se despreza a palavra de Deus apenas para se buscar prazeres, para se entregar à realização de desejos contrários à voz de Deus, então esse desejo é pecado. O apóstolo João, na sua primeira carta, 2,15, ele mostra que em todo momento da existência humana, o que prevalece são desejos,
Mas é claro, temos que ter cuidado para que os desejos que sentimos não sejam influenciados por Satanás. Por isso está escrito em 1 João 2,15, diz a palavra: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, perceba nesta oportunidade que o inimigo, ele usa o ser humano para que ele possa ser totalmente desvirtuado do propósito divino e se entregue a prazeres que contrariam a vontade de Deus. Nós podemos analisar que o cristão salvo rejeita os desejos pecaminosos porque sua vida é aprumada pela palavra de Deus. No versículo 16 de 1 João, ele diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Então, o cristão tem desejos, o cristão vive em um mundo tanto humano como também um mundo mundano. E para vencer esse mundo mundano, para ter uma vida equilibrada, não se entregando a prazeres libertinos, o cristão precisa ter sua vida aprumada, orientada pela santa e gloriosa palavra de Deus. Podemos ler a palavra do Senhor em Deuteronômio, no capítulo 8, e entender claramente esse propósito bíblico. Olha o que nos diz a palavra no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio: e te humilhou, e te deixou ter fome, e te sustentou com maná, que tu não conhecestes, nem teus pais os conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Preste bem atenção, que Deus, ele dá a palavra, ele dá a sua orientação, por vezes coloca o sofrimento para aprumar melhor a nossa vida. Podemos ainda confirmar isso na palavra do Senhor, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, no versículo 4, diz-nos assim a palavra do Senhor: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. A fé que o cristão tem, ela é oriunda da palavra de Deus. Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. De modo que, para vencer os desejos contrários, o cristão precisa aprumar, abalizar a sua vida dentro dos ditames bíblicos, dentro da palavra de Deus. Um simples ato, comer o fruto, como fez Eva, fez com que atraísse para a sua vida e para a vida do marido a morte. Tudo porque foram seduzidos pela ambição. O diabo colocou no coração de Eva, no coração de Adão, que eles seriam como Deus. Por causa dessa desobediência, veio a morte ao homem, tanto a física como a morte eterna, que é a segunda morte. Antes, lendo esse texto, o primeiro casal tinha um olhar puro. Eles viam as coisas da melhor forma possível. Mas quando os seus olhos se abriram, eles puderam enxergar o mundo ao redor de si, mas sem aquela pureza, sem a verdadeira inocência, porque agora estavam dominados pelo pecado, de modo que, ao olhar para as coisas, não via somente o bem, a pureza, mas o mal. Por isso sentiram vergonha. Nós podemos analisar nesse texto que a Bíblia diz que os seus olhos se abriram. Versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos, conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Uma criança que não tem discernimento, ela olha para as coisas com pureza, não há maldade, porque ela está dominada completamente pela simplicidade. Era assim que vivia Adão e Eva, na simplicidade, na inocência, na pureza. Mas quando desobedeceram a Deus, tiveram os olhos abertos, os olhos espirituais, e não viram mais a sua pureza, porque sabiam que tinham pecado contra o Senhor.
Então, queridos, esse abrir os olhos aqui é espiritual e aponta para um aspecto negativo, tanto na vida de Eva como também de Adão. Quando nós lemos a palavra do Senhor na carta de Paulo a Tito, observe bem o que ele diz no versículo 15 do capítulo 1. Paulo escreve assim: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados. É impossível alguém olhar bem para alguma coisa, para alguém, para um objeto, para o mundo, quando o seu coração é contaminado, quando a sua mente é diabólica, quando a sua vida não condiz com a palavra de Deus. O pecado trouxe vergonha para o primeiro casal. Seus olhos foram abertos, conforme disse Satanás, mas tudo não passava de ilusão. Logo que perceberam que estavam nus, o casal ficou envergonhado e não se sentiram mais à vontade. Nesse ponto, eles já sentiram os efeitos maléficos da desobediência, do pecado. O homem procura por si mesmo, através da sua reação, buscar saída para o seu grande erro, fazendo folhas de figueira para si. Para o homem voltar a ter a glória perdida, ele não precisa tomar o caminho dos seus meros esforços, mas sim depender exclusivamente de Deus para voltar ao estado de glória. Faça isso, que Deus te abençoe para todo sempre em nome de Jesus. Amém.